Eu sou apaixonado por ouvir pessoas falando em línguas estranhas e também amo falar em línguas estranhas. E o que esse pastor falou precisa ser analisado ponto a ponto, porque é algo muito diferente do que tudo que eu já ouvi. Primeira coisa que ele diz, vamos assistir? Mas eu estou orando na minha mente em português. Você nunca teve essa experiência? Sim, sim. Então você começa, eu tô aqui. Peraí. Ele diz que ele está com os lábios falando em línguas estranhas e na mente dele falando em português. Eu nunca ouvi nenhum pentecostal sério, nem na teologia, nem em pregação, falando algo parecido com isso. Língua estranha consiste em orar no espírito e não orar na mente. Alguns, inclusive, interpretam o Espírito Santo orando com gemidos inexprimíveis por nós, lá em Romanos 8, como sendo línguas estranhas na maior parte do tempo, que é quando o nosso espírito, com o Espírito Santo, começa a orar a Deus em uma dimensão espiritual diferente e falando coisas diferentes. Não consiste em balbuciar palavras aleatórias enquanto eu penso em outra coisa. Não, a minha mente e o meu corpo estão conectados com o mundo espiritual. Corpo? Sim, o corpo também. Surianto quieteria sorecadarabachorabadaramadai. Labravacede camandarabadarabaxarabadai. Labravachode camandarabadai. Labravasurimiquichor quiante quiassoriandarabadá. Labrachorgiante esteriandereha. Eu tô orando em línguas, mas na minha mente eu tô orando. Senhor, visita o Fábio. Toca na vida dele. Amém. Ajuda ele. Abre os olhos espirituais Glória dele. a Deus. Entende? Mas o senhor ora em línguas... A hora que o senhor quer, que o senhor começou aí? Eu oro em O línguas, momento que o senhor... O dom de... Então, olha aqui, ele passou alguns segundos, né, falando em línguas, realmente parece línguas, e ele fala com naturalidade, igual se estivesse falando português, né, e ele diz que, ao mesmo tempo, ele está com a sua consciência falando aquilo que ele quer falar. Para mim, fazer as duas coisas ao mesmo tempo é que é o dom aqui dele, porque ele consegue tanto falar as línguas, né, que ele aprendeu, que ele discerniu, que ele entendeu, que, enfim, que tem costume, e enquanto ele fala que ele escolhe palavras aqui, ele escolhe palavras aqui. Uma pessoa que aprende a falar 2 idiomas, por exemplo, ela costuma confundir os idiomas. Uma pessoa que aprende português e inglês, tá ali numa conversa, ela vai falar você, fala you, e ela nem percebe, né? Ele consegue definir o que sai na boca e o que sai na mente ou no coração. Inclusive, Jesus falou que a boca fala o que o coração ali é mente, o que o coração está cheio. Então, quando nós pensamos, nós falamos. Inclusive, isso está na TIM, a teoria da inteligência multifocal de Augusto Cury. Então, para mim, o dom dele aqui é conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aqui parece que ele coloca a língua como um meio de disfarçar o que a sua mente está pensando, né? Ele não expressa exatamente aquilo que ele pensa, porque ele pensa em português, assim, acredito eu, ele não falou no vídeo se ele pensa em língua estranha, mas ele pensa em português e disfarça o que ele pensa, pelo menos é o que fica aparecendo, e disfarça o que ele pensa em língua estranha. E nós podemos simplesmente pensar, nós não precisamos fazer mais nada, não precisamos falar, simplesmente pensar em oração, né? Existem algumas igrejas tradicionais que eles têm o costume de fazer a oração silenciosa, que é a oração somente na mente, você não fala com a boca, né? Todo mundo ora com a mente apenas, sem falar com a boca. E a gente não precisa, então, ficar falando palavras com a nossa voz. Podemos simplesmente usar sua mente, né? Mas, enfim. Línguas é incrível. Eu falo que ele é o dom que é como se fosse um botão. O pessoal pira que eu falo isso. É um botão de liga e desliga. Eu falo, paro na hora que eu quiser e eu também... ligo na hora que eu quiser. Não precisa sentir para orar em línguas? Você precisa sentir para orar em línguas. Aí, ó. O dom de línguas é como se fosse um botão. Eu aperto o botão e começo a falar, aperto o botão e paro de falar. Eu acredito que existem dons que nós podemos interromper ou parar de usar, ou inclusive a Bíblia fala sobre enterrar os dons, mas eu não acredito em uma capacidade que nós temos de agora uso, agora não uso, como se fosse um botão
de liga e desliga, como ele coloca aqui. Por que eu acredito assim? Porque todo dom espiritual, ele precisa da ação do mundo espiritual. E eu não estou nem falando sobre os dons do Espírito, os dons espirituais que o Espírito Santo concede. Até dons que o próprio inimigo pode conceder às outras pessoas. Todos precisam se conectar ao mundo espiritual e começar a utilizar esses dons. Né? Exemplo, o dom de adivinhação, para eu não ficar aqui apenas no âmbito cristão, evangélico, mas o dom da adivinhação. O adivinho precisa se conectar ao seu espírito, o guia dele ali, para conseguir adivinhar as coisas, né? E nós, os crentes, também precisamos estar conectados, ligados, né, em comunhão com o Espírito Santo, porque senão é apenas obra da carne, imaginação da carne, coisa da cabeça da gente que a gente inventa, né? Enfim, o dom de profecia, por exemplo, estava sobre Ezequiel, mas Ezequiel não falava, eu acho que eu vou ali profetizar. Não, Ezequiel profetizava quando o Espírito vinha sobre ele, né? Lá em Atos, quando um profeta ele vai profetizar para Saulo, ou para Paulo, né? Saulo e Paulo é a mesma pessoa, mas enfim, quando ele vai profetizar para Paulo, ele pega o cinto e se amarra esse cinto, né, e ele profetiza, o texto diz que o Espírito veio sobre o profeta. Então o profeta ele não está usando o dom dele que ele tem de forma aleatória. Acho que eu vou pegar o cinto ali e vou profetizar. Não. O Espírito vem e então o dom que há em mim, que é espiritual, não é sentimental, não é carnal, é um dom espiritual que eu recebo, então ele é ativado, se é que eu posso utilizar essa palavra, né, num contexto mais contemporâneo nosso. E outro exemplo é Atos 2. Atos 2, nós temos as línguas sendo manifestadas somente quando o Espírito veio sobre eles e pousou sobre eles. Não foi quando eles quiseram, não é quando a gente quer. Mas ele ainda continua, ele vai falar mais um pouquinho. Você sentiu agora aí? Eu senti, porque quando o senhor falou, eu senti. O Espírito Senhor testifica o nosso espírito. Aí eu estou sentindo, não. Lamanchor que a... Você sentiu? Você sentiu aí alguma coisa? Você sentiu vontade? Eu não senti, não. E ele vai falar mais. Pronto, estou orando. E se eu quiser continuar orando aqui 1, 2, 3, 4 horas, vai. É mesmo, Oração em línguas é arma de guerra. Oração em línguas te ativa. Hã? Porque ele está falando, por que é tão difícil para outras pessoas? Então vamos lá. Sentir para orar em línguas. E aí? Precisa sentir ou não? O que você acha? Na minha opinião, esse sentir aqui que o apresentador ele coloca, não é, estou com vontade de falar. Esse sentir é o receber do Espírito. É quando o Espírito Santo ele vem. Quando eu estou na presença do Espírito Santo e o Espírito Santo começa a manifestar em mim ou mover em mim. E aí eu consigo sentir a presença dele. Gente, o Espírito Santo está aqui agora. Está aqui agora onde eu estou, ele está dentro de mim, mas eu não estou sentindo, mas eu sei que ele está. Eu não preciso sentir para saber que ele está. Assim como a língua estranha, eu não preciso sentir a vontade, ela está aqui. Porém, como é um dom espiritual, como é um dom que Deus me concedeu para usar no mundo espiritual, como ele mesmo falou, é uma arma de guerra, eu preciso estar em comunhão com o Espírito naquele momento, buscando o Espírito em oração, entrar na dimensão espiritual para começar a utilizar o meu dom. Sem isso, é apenas patota, é apenas conversa aleatória, é imaginação. Se você procurar na internet aí, você vai ver padre ensinando a falar língua estranha. Não é assim que o dom de línguas funciona. Inclusive, em Atos capítulo 2, nós vemos um milagre acontecendo. Um dos primeiros milagres, se não o primeiro milagre no livro de Atos, que é justamente as línguas estranhas. Não necessariamente no ponto em que as pessoas recebem a língua estranha, mas no ponto em que as pessoas ouvem a língua estranha. Eu vou te explicar. Quando em Atos nós vemos que existem centenas de pessoas reunidas em um só lugar e começam a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falasse, não eram elas que escolheram, foi o Espírito que concedia que falasse, nós vemos que há pelo menos 5.000 pessoas reunidas, eu imagino que na parte de baixo, assim, e eles talvez no segundo andar de uma casa, 5.000 pessoas pelo menos entenderam. 5.000 pessoas entendendo o que a tradição diz que 120 falavam. Você, se estiver no meio de uma multidão de 5.000 pessoas e tiver um brasileiro no meio de outros 120 que não são brasileiros, de diversas nações, falando diversas coisas ao mesmo tempo, numa gritaria,
você dificilmente vai conseguir entender o que o brasileiro está falando. Então, o milagre que está acontecendo ali é o de interpretação de línguas. Interpretação de línguas está acontecendo em Atos 2. Além do batismo com o Espírito Santo, as pessoas que estão lá embaixo, que não possuíam o Espírito Santo, também estavam recebendo do Espírito Santo a capacidade de interpretação de línguas. Então, eu vejo que não é algo que eu ligo e desligo, é algo onde o Espírito Santo está se manifestando. Então, eu sinto, esse meu sentir é simplesmente a manifestação do Espírito Santo em mim, me capacitando para usar o dom que Ele mesmo me deu. Não acredite em tudo que você vê na internet. Estude. Se você concorda ou discorda, pode fazer seu comentário. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Até o próximo vídeo.